Vamos trazer agora as últimas informações do nosso Mengão. Mas antes do vídeo, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, como também curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Ontem o Flamengo bateu o Nova Iguaçu por 3-0 na primeira partida da grande final do Campeonato Carioca. Com esse resultado, o nosso Mengão pode até perder por 2 gols de diferença no jogo de volta, que mesmo assim se consagra campeão estadual, né? O Flamengo próximo aí de voltar a conquistar o Campeonato Carioca, pois nos últimos 2 anos o Flamengo perdeu para o Fluminense. E agora, com uma evolução bastante nítida, o Flamengo deve retomar, né, a hegemonia do futebol carioca, já que é o Flamengo que tem a maior quantidade de títulos do estadual. Portanto, ontem o Flamengo fez uma excelente partida. Mais uma vez, Pedro é quem é o destaque do jogo, fazendo 2 gols, né? Quase faz o terceiro. E agora o nosso Mengão vai estrear na Libertadores da América. Jogo que acontece nesta terça-feira, né, em Bogotá, na altitude, mais de 2.000 metros. O Flamengo vai viajar para encarar o Milionários na estreia da Libertadores da América. E sobre o novo reforço do Flamengo, né, o jogador do Nova Iguaçu, Carlinhos, é uma aposta bastante considerável do nosso Mengão, uma vez que Gabigol vive um impasse sem saber se vai conseguir o efeito suspensivo ou até mesmo provar que é inocente no caso da suspeita de fraude no exame antidoping. Todos nós sabemos que Gabigol recentemente foi punido com 2 anos de suspensão por prejudicar a realização do exame antidoping. Então, o Flamengo correu rápido e contratou Carlinhos, centroavante aí do Nova Iguaçu. A aposta do Flamengo, Carlinhos teve custo bem baixo dos reforços de 2024. Quais foram os valores? O rubro-negro acertou o pagamento de 600 mil euros, cerca de 3,2 milhões de reais para o Nova Iguaçu. Com um investimento de cerca de 160 milhões de reais na primeira janela de entrada do futebol brasileiro, no meio Nicolas de la Cruz, o lateral Matias Vinha e o zagueiro Léo Ortiz. O Flamengo reservou uma cota a mais para contratar o atacante Carlinhos, destaque e rival na final do Campeonato Carioca. A quarta contratação do ano, publicada pelo GE dias antes da decisão e confirmada pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz, à beira do campo minutos antes da bola rolar. Só vai ser anunciada após a segunda partida da final do Campeonato Carioca. O rubro-negro acertou o pagamento de 600 mil euros ao Clube da Baixada Fluminense, correspondente a 3,2 milhões de reais na conversão para a moeda brasileira. Carlinhos tinha contrato até outubro de 2025 com o Nova Iguaçu e assinou com o Flamengo por 3 temporadas, ou seja, até 2027. Na saída do jogo, com a vitória rubro-negra por 3-0 no Maracanã, Marcos Braz voltou a falar do acordo com Carlinhos. A gente já estava monitorando há mais de um mês. A gente poderia usar o politicamente correto que era esperar o campeonato passar. Só que isso colocava em risco a contratação, porque tinha outros clubes em cima do jogador. Então, entre tomar a decisão do politicamente correto e defender os interesses do Flamengo, preferimos defender os interesses do Flamengo, mesmo com toda essa controvérsia de contratar o jogador um dia antes da final do Campeonato Carioca. Mas o jogador correu a beça, super profissional. É um jogador que pode nos ajudar no Campeonato Brasileiro, numa segunda fase, com o Flamengo passando da Libertadores, também pode ajudar. Chega com 3 anos de contrato, afirmou Marcos Braz. Então, Carlinhos aí sendo contratado por 3,2 milhões de reais. É um atacante
vice-artilheiro do Campeonato Carioca, temos que destacar isso, né? Nesse momento, quem é o artilheiro artilheiro é Pedro, com os 2 gols que fez ontem, se isolou ainda mais e com certeza deve se firmar nessa artilharia no último jogo do campeonato. Então o Flamengo correu contra o tempo, né? E anunciou praticamente já a contratação do jogador. E de acordo com Marcos Braz, o Flamengo poderia esperar um pouco mais para que essa partida acontecesse, no caso, o segundo jogo da final. Só que o jogador já vinha sendo sondado por outras equipes e inclusive fizeram proposta por ele, né? Um deles foi o Vasco da Gama. Então, o Flamengo, tendo esse receio de perder o atleta para uma outra equipe, antecipa esse anúncio, antecipa esse acerto com Carlinhos, né, poucos dias antes do primeiro jogo da final, e está praticamente tudo selado, só falta assinar o contrato, e isso deve acontecer após a segunda partida da final do Campeonato Carioca. Carlinhos chega aí para compor o elenco, é claro, ele não vai ser titular de forma imediata, até porque o Flamengo tem uma concorrência enorme. Haja visto que, nesse momento, jogadores como Bruno Henrique está no banco de reservas, craque, consagrado com a camisa rubro-negra, mas devido ao elenco ser muito recheado de jogadores bons, infelizmente tem que ficar alguns no banco de reservas. Da mesma forma vai ser Carlinhos. Ele deverá ter sim oportunidade com a camisa do Flamengo e esperamos que ele agarre com unhas e dentes e ajude ao nosso Mengão, principalmente no Campeonato Brasileiro, onde iremos ficar desfalcado aí 10 rodadas do Brasileirão sem os seus principais jogadores, tendo a real possibilidade de Pedro ser convocado, né? Então, seria mais um jogador cedido aí para as seleções que irão disputar a Copa América. Sem falar, né, no quarteto aí do Uruguai, né? Ou seja, o Flamengo sabe que a Copa América será o divisor de águas. Se o nosso Mengão conseguir ter essa regularidade que está tendo hoje no torneio, quando estiver acontecendo o torneio da Copa América, o Flamengo com certeza vai brigar por todos os campeonatos que disputar. E vamos torcer que Carlinhos tenha um sucesso aí com a camisa do Flamengo e ajude o nosso Mengão a conquistar títulos, já que em 2024 a pressão é enorme, pois 2023 o Flamengo não conquistou nada. E aí, galera, Carlinhos foi uma boa contratação? Você já pode participar e deixar aí a sua opinião nos comentários.